Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, na presença do nosso amigo, do nosso irmão Aloísio. Seja bem-vindo, Aloísio. Obrigado, Raiza. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Uma casa que a gente admira de muitos anos. Tivemos, inclusive, a oportunidade de participar da inauguração da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, com a presença do nosso querido Jerônimo. Há bastante tempo atrás, né? Com certeza. Quantas mudanças nesse tempo, quanto trabalho foi, e sempre tem trabalho para a gente fazer, né? Sempre tem aprendizado, sempre tem trabalho, e aí a gente continua a nossa luta, a nossa busca por conhecimento, e aí sempre trazendo alguém para compartilhar, para poder agregar ainda mais a casa. Eu agradeço imensamente o carinho e o convite da casa. Bom, vou fazer uma abertura agora. Aí você tem todo o tempo para fazer sua palestra, fique à vontade. Aí no final eu volto para a gente encerrar, tá bom? Perfeito. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, o nosso mestre, nosso governador. Pedir que tenhamos uma noite muito tranquila, de aprendizado, onde todos os que estiverem aqui, encarnados e desencarnados, mantenham-se sob a ordem e disciplina de Jesus, para assim poder aprender, colocar em prática esse aprendizado, todo esse conhecimento que chega até nós, principalmente, geralmente chega no momento que a gente mais precisa. Então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raiza. Boa noite, uma vez mais, queridos amigos do Centro Espírita Caminho da Luz. Que todos nós possamos fazer essa caminhada em direção à luz. E como é importante buscarmos a iluminação. Nós que viemos à Casa Espírita Virtual para aprendermos um pouco sobre os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, temos um sentimento de gratidão. Gratidão logo pela manhã, pela bênção da vida, por acordarmos, por estarmos vivos, por estarmos respirando e termos a oportunidade de conhecer essa doutrina bendita e consoladora que tantos corações consola, que tantos corações alivia, sobretudo nesses momentos de isolamento por que passamos. Irmãos queridos, na noite de hoje nós trouxemos uma passagem do Evangelho de Jesus para as nossas reflexões. É uma parábola não muito conhecida. Qual seria, por exemplo, a parábola mais conhecida que a gente poderia dizer do Evangelho de Jesus? Todo mundo falaria, a parábola do bom samaritano. Essa realmente é, sem sombra de dúvidas, uma parábola que todos conhecem, decore e salteado, embora depois que a gente vai se esmiuçando nas parábolas de Jesus, vai se aprofundando, vai abrindo o conteúdo, a gente vai percebendo que tem tantos significados intrínsecos que a gente fica fica embevecido, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo, como questão, por exemplo, da parábola do filho pródigo, que depois também, com outras interpretações, vem falar para nós a parábola dos dois filhos. Mas não estamos aqui hoje para falar nem da parábola do bom samaritano e nem da parábola do filho pródigo, mas uma outra parábola que não é tão explorada na maioria das palestras que a gente tem acompanhado por aí. Qual parábola é essa? É a parábola do rico e do Lázaro. Bom, é uma parábola que merece ser lida, então eu peço a liberdade aos irmãos, neste momento, de estar fazendo a leitura textual, para que a gente compreenda todo o conteúdo e todo o significado dessa parábola trazida por Jesus. A parábola diz o seguinte, que havia um homem rico
que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado em seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham-lhe lamber as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo então que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para avisar, a fim de não suceder com eles o que também está acontecendo comigo neste lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. E quando a gente vai fazer o estudo dessa parábola, para fazer o estudo, eu tomei como referência um livro que eu considero muito autoexplicativo. Recomendo aos irmãos que, quando quiserem entender um pouco mais das parábolas, que recorram a este livro, Parábolas e Ensino de Jesus, do nosso grande Caibar Schutel, aqui da vizinha cidade de Matão. Caibar pegou, entre várias obras que ele escreveu, mas essa em especial, ele disseca, ele vai separando, como vamos supor que você vai pegar uma cebola e vai se tirando as cascas, ele vai mostrando detalhe por detalhe, explicando com minúcias o significado e o sentido de cada parte dessa parábola. Caibar explica para nós que na verdade, este ensino é a proclamação da lei de caridade, cuja execução é imprescindível para todos que se abrigam sob o palio santo, como também para os que fogem dos seus generosos convites. O rico e o Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. Então, ele vai mostrando para a gente que, na verdade, as figuras de Lázaro e o mendigo, na verdade, personificam as pessoas, nós, seres humanos encarnados, vivendo numa situação de uma forma ou de outra. Ele está dizendo, então, que enquanto o rico sofreu no espaço, Lázaro teria, no mundo espiritual, no espaço, recebido os gozos terrestres, os gozos espirituais, em comparação ao rico que teria tido os gozos terrestres. Na verdade, a gente faz aqui um paralelo muito próprio. Como eu estou levando a minha vida? Quais os cuidados que eu estou dando para a minha vida espiritual? Eu me preocupo demasiadamente com as minhas coisas materiais, com a minha roupa, com o meu carro, com a minha casa, com o meu, que tudo vai ficar aqui? Ou, pelo contrário, eu busco a minha evolução espiritual, transformar a cada dia numa pessoa melhor, transformar-se a cada dia numa pessoa de bem. O rico é a personificação daqueles que são escravos no reino do mundo.
que não veem mais nada do que o mundo como um paraíso perdido, entre os charcos da degradação moral que habita as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. O rico passou a sua vida toda se fartando esplendidamente, desprezava os pobres e desprezava Deus. E não ia curar da sua lei e dar as costas à religião, a gozar e a folgar, mas quando morreu, não pôde continuar vivendo a vida do jeito que ele vivia, vivendo vestidos de púrpura, comendo manjares, bebendo licores, porque não há nada disso no mundo espiritual. Então, a pessoa se vivia em plena fartura, em plena abundância. Quando ele foi para o mundo espiritual, a situação inverteu-se. E Lázaro, na verdade, ele representa os excluídos da sociedade terrena, que quando muito podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, e essas chagas que chegam a todo o corpo. E veja uma coisa interessante que Caibar coloca nesse texto. Ele vai dizer para nós que os Lázaros, ou seja, aquelas pessoas que estão personificadas na figura de Lázaro, não são os pobres orgulhosos do mundo. Eles têm muitas vezes que comer e vestir, mas estão cobertos de púrpuras de orgulho. Então, esses pobres orgulhosos, por isso que a gente tem que deixar muito claro, assim, a pessoa é humilde. Às vezes a pessoa confunde humildade com pobreza. Não é porque uma pessoa é pobre que ela seja humilde. Às vezes você vai ter muito mais orgulho numa pessoa pobre do que praticamente num rico. Depende de como é o seu espírito, de como ele está vivendo a sua encarnação, como ele está conduzindo a sua vida espiritual. Ele está buscando se valer dos prazeres do mundo, ainda que pobre, ou buscando os conhecimentos e as delícias do conhecimento espiritual. Veja que interessante. Quando a gente coloca essa questão, existe aquela questão do distanciamento. Por quê? Segundo os estudos bíblicos, eles colocam que o Hades é uma região que estaria abaixo da terra. Então, quando a pessoa ela é sepultada, por exemplo, o seu espírito fica numa situação que ele consegue ver o que se passaria no mundo espiritual, mas ele não tem acesso. E da mesma forma, quem estaria no mundo espiritual tem a visão daqueles que estariam nessas zonas de sofrimento, mas também não tem acesso, não consegue acessar. E aí vem um ponto muito pontual, é interessante, mas um ponto muito interessante dessa parábola. É que quando o rico pede ao pai Abraão que o Lázaro fosse lá molhar a ponta da sua língua para descedentá-lo, tamanha a aflição que ele estava passando, vejam que quando o Lázaro estava encarnado, vivendo junto dele, ele sequer conseguia comer restos de comidas. E, no entanto, quando ele passa para o mundo espiritual, ele pede que Lázaro pudesse molhar a ponta da sua língua para descedentá-lo. Mas o grande trunfo ainda escondido nessa parábola é quando ele chega e fala assim para o pai Abraão: então, mande que Lázaro vá à casa de meus pais para dar o recado, para avisá-los para que eles não passem por esses tormentos. E que o pai Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, como ouvirão, ainda que uma alma se voltasse dos mortos, ainda assim não acreditariam. Agora a gente faz um paralelo, então, com a doutrina espírita. Nós que frequentamos a casa espírita, que temos algum conhecimento das leis de causa e efeito, conhecimento de tudo aquilo que nos rege, a gente chega numa determinada situação e fala assim: eu só acreditaria na
na vida espiritual se eu visse um espírito materializado aqui na minha frente, ou se alguém que tivesse vindo dos mortos me mandasse uma mensagem, uma carta, assim, às vezes as pessoas até buscam essas cartas de entes queridos que partiram realmente, mas qual que seria a resposta que o pai Abraão, no caso, que Deus daria para nós espíritas? Vocês têm todas as obras da codificação, vocês têm todas as obras psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, por esses baluartes da espiritualidade, trazendo para nós os ensinamentos, os esclarecimentos. Então, se a gente tem a eles, se a gente pode recorrer a eles, não dá mais para a gente alegar ignorância. Eu costumo dizer que se a gente tem 5 minutos de doutrina espírita, conhece a lei de causa e efeito, e estamos aqui virtualmente por meio deste bate-papo, conversando sobre os ensinamentos de Jesus, não dá para a gente alegar mais ignorância. Não dá para dizer, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que tinha que cuidar da minha vida espiritual em detrimento da minha vida material. Mas nós encarnamos porque precisamos passar por essas situações. Não passamos por provas nesse mundo que vivemos por capricho da espiritualidade. Não. São colheitas de sementeiras pretéritas. Se estamos passando por dificuldades, e todos nós passamos por dificuldades, são decorrentes das nossas sementeiras, seja do passado ou seja da nossa vida atual. Vejam como que é interessante. Muitos de nós julgamos e somos rápidos no julgamento, viu, irmãos? Somos rapidíssimos para julgar. Nós julgamos o quê? Nós julgamos o nosso semelhante rapidamente. Somos criteriosos no julgamento do nosso próximo. Se a pessoa comete um certo deslize, nós já mandamos prender, já julgamos e sentenciamos até a morte, se fosse preciso. Mas, se é conosco, nós já somos condescendentes. A gente fala que o outro errou e eu cometi uma ligeira falta. O julgamento para o nosso próximo tem que ser proporcional ao julgamento que fazemos a nós mesmos. E também não compete a nós julgarmos o nosso próximo. Não sabemos que situação aquela pessoa está passando. Vejam como que é interessante. A mesma dor, ela é relativizada de acordo com a pessoa que sente. O homem é mais suscetível à dor que a mulher. Mas a mesma dor para um homem e a mesma dor para a mulher é diferente, porque cada pessoa reage de uma maneira. Cada um de nós está num determinado grau de evolução. Cada um de nós está num determinado estágio. E não dá para comparar. Nós somos únicos, nós não somos feitos em série, em máquinas. Temos que andar como robôs, robotizados, manipulados. Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E isso é fundamental. Isso que nos dá a base para o nosso crescimento espiritual. Então, ficarmos presos às coisas da matéria é um grande perigo. Porque nós vamos deixar todas essas coisas aqui. Então, aquilo que está sobrando na tua mesa pode, com certeza, estar faltando na mesa do outro, como acontecia no caso do rico e de Lázaro. Com certeza, muitas coisas acontecem desse tipo. Sobra na tua mesa, pode ter certeza que falta na de outro. E se a gente não tiver um olhar caridoso, de olhar para o nosso semelhante, pensar, se colocar no lugar do outro, saber que aquele sofrimento, aquela situação que talvez ele esteja passando, você pode amenizar, o que eu posso fazer para te ajudar? É fundamental que a gente se coloque como seres, instrumentos de Deus na execução do trabalho que Deus espera de cada um de nós. Costumo dizer que nós somos missionários. Missionários da luz? Ainda não. Nós somos missionários porque temos uma missão muito importante de crescimento e de evolução espiritual. Olha só, esse crescimento, essa evolução espiritual, ela é proporcional ao nosso trabalho em benefício do nosso próximo e de nós mesmos. Jesus recomendou: ame a teu próximo como a ti mesmo. Mas, será que eu sei amar o meu próximo? Realmente, às vezes é mais difícil amar o próximo. Tá bom.
ainda que você não consiga amar o teu próximo. Você já aprendeu a se amar? Você tem um olhar de carinho, de respeito pela figura que você é, como ser criado simples e ignorante a caminho da perfeição e da evolução espiritual, a imagem e semelhança de Deus? Jesus mesmo falou: vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Então, se Jesus recomendou a nós que nós tivéssemos a capacidade de fazer essa transformação, e o nosso planeta só vai se regenerar quando cada um de nós regenerarmos. Isso é muito importante termos ciência disso. O planeta não vai se transformar no estalar de dedos. E não é essa pandemia agora que estamos passando que vai transformarmos em todos nós em seres angelicais. Essa pandemia é mais uma das que já aconteceram dezenas de vezes na história da humanidade. Então não é isso daqui a tão fadada transição planetária. É um processo da transição planetária. É um dos processos. Não é a verdadeira transição planetária. Nós já estamos em processo de transição planetária há muito tempo. Mas não é essa. O fim da pandemia não vai significar que todos vamos sair daqui anjos, batendo as asinhas. Na verdade, nós todos somos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar quando se abraça ao outro. E o que é se abraçar ao outro? Quando se tem a empatia, sente-se no lugar do outro, tem o amor ao próximo, não desprezando os miseráveis, os pobres, como o rico fazia, mas cuidando dos infortúnios ocultos, cuidando daquelas pessoas que precisam de um amparo, seja material e seja principalmente da palavra, do consolo, do acolhimento, do carinho, do respeito. São N formas de fazer a caridade, nós não precisamos só pensar na caridade por meio da esmola. Um gesto de carinho, um ato de gentileza, uma palavra de estímulo, de apoio, de afeto, muda a vida da pessoa. Pensemos nisso, nós não precisamos tirar todo o dinheiro do banco e começarmos a distribuirmos aos pobres. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer a diferença por meio da mudança íntima que a gente possa reverter em benefício dos nossos semelhantes. Então, uma palavra que a gente possa distribuir a uma pessoa aflita, uma pessoa carente, uma pessoa que está sozinha no aconchego do seu lar, que os familiares não ligam, que os familiares praticamente esqueceram lá, faça uma caridade, ligue para a pessoa. Como é que a senhora está? Como é que você vai? Está precisando de ajuda? Quer alguma coisa? E às vezes você fala assim, eu nem vou ligar, porque a pessoa vai vir com aquela ladainha de sempre, com aquela história de sempre. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e eu lembrei de uma história muito particular em relação à máscara. Que a máscara, embora ela tenha vindo pelo preceito profilático de impedir a contaminação por uma questão de saúde pública, do ponto de vista espiritual, ela trouxe uma outra reflexão para cada um de nós. Quando a gente coloca a máscara, algumas situações acontecem. Primeiro, ela abaixa o nosso nariz. Ela abaixa a nossa arrogância, a nossa soberba. Segundo, ela tampa a nossa boca. Para que a partir daí começássemos a falar menos. Terceiro, ela puxa as nossas orelhas e para que a gente escute mais. Então, ouvir mais e falar menos. E o quarto fator que a máscara veio, ressaltou os olhos, de forma que você possa realmente olhar nos olhos do teu irmão, perceber quando ele está em sofrimento, em agonia, e não largado à sorte como o rico deixava o Lázaro lá, largado, abandonado, se virando com as sobras de comida que nem sequer dava para se alimentar. Então, pensemos nisso, que é o momento mais de ouvirmos do que falarmos. Que, aliás, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente escutasse mais e falasse menos. Deus nos deu os 2 olhos, que são os espelhos da alma,
onde a gente consegue falar com o coração, a gente pode sorrir, abraçar com o olhar, um olhar de afeto, de carinho, de gentileza. Quanta diferença faz na vida de uma pessoa. Quanta coisa boa acontece quando a gente dá um sorriso, ainda que você não possa sorrir por conta da máscara, mas o seu olhar vai sorrir. A pessoa vai perceber que você está sorrindo para ela. Isso é tudo caridade. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente às vezes vai falar, nossa, realmente a situação que ele está passando é difícil. E aí, às vezes, a gente é muito ríspido no julgamento. Estava dizendo, se a gente tem 5 minutos de doutrina espírita e conhece um pouquinho da lei de causa e efeito, a gente costuma fazer aquela conta assim, bom, 2 mais 2 são 4. Então, pensando que se a pessoa está passando por uma prova difícil nessa encarnação, seja da perda de um ente querido, seja da perda de um emprego, seja de uma doença que vem e avassala a vida da pessoa, transforma praticamente num ser que fique vegetando, aí a gente já fala, sei. Então significa que ele já deve ter aprontado muito em encarnação anterior. Por isso que ele está passando por tudo isso. Aí eu falo assim, eu que já tenho, que estou assim no mais ou menos, a gente costuma dizer que a gente é sempre no mais ou menos, né? Nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente está assim, sempre no mais ou menos. Então, se eu estou nesse mais ou menos, significa que eu já estou evoluído. Eu não preciso passar por essa aprovação que ele está passando, que ela está passando. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos redondamente enganados. Sabe por quê? Porque a gente não tem condição moral, psicológica e espiritual para passar por uma prova que aquele irmão está passando. Não é fácil passar pelas provas. Sobretudo pelas expiações. E quando a gente passar um dia, com certeza, para um mundo de regeneração, não pensem em vocês que nós vamos nos livrar das provas. As expiações, sim. Nós já teremos expiado todos os atos deletérios do passado que cometemos. Mas as provas não. As provas fazem parte da evolução espiritual. Como vamos saber se nós conseguimos se tornarmos mais dóceis, mais pacientes, mais caridosos, mais amáveis, mais amorosos, se a gente não se coloca à prova? Quando a gente pede a Deus paciência, ele te dá a paciência ou te dá a oportunidade de exercitar a paciência? Por exemplo, então, quando a gente está passando por essas situações difíceis, e eu falei que a gente julga o outro, ele está passando por aquilo, e nós ainda não estamos habilitados a passar por uma prova dessa envergadura, porque se a gente fosse ser submetido a uma prova dessa envergadura, nós talvez sucumbiríamos, nós não daríamos conta do recado. E vejam a diferença entre prova no mundo físico e as provas da nossa vida. A prova no mundo físico, do mundo dos estudantes, a prova escolar, como é que funciona? O aluno vai na escola, agora virtualmente, né? Mas o aluno vai à escola e aprende a lição e depois ele passa pela prova. Na nossa vida de encarnado, na nossa vida física, é o contrário. Nós primeiro passamos pelas provas e depois aprendemos a lição. Então eu falo assim, estarmos aqui, ainda que virtualmente, falando de doutrina espírita, é muito fácil. É fácil demais. Não, eu não tenho jeito para falar em público, ainda mais se me falar sozinho na frente de uma câmera. Eu também vou falar para vocês que eu também não tinha muito jeito, mas a gente vai aprendendo. Mas falar em público, falar aqui pelas redes sociais, pela palestra virtual, como a gente está fazendo, é uma questão de aprendizagem. Você vai, aprende e pronto. Agora, dar testemunho daquilo que a gente está falando é que é difícil. Ou pensa que a gente, só porque está falando, já tem certificado de angelitude espiritual. O Aloysio ele é palestrante, né? Palestrante espírita, então ele já está habilitado a ir às esferas superiores. Vocês já ouviram falar que a boca que está o ouvido que está mais próximo da boca é o que mais precisa ouvir?
Vocês estão ouvindo, mas os meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Então, tudo que eu estou dizendo não é para ninguém, é para mim. Aquele ditado que fala, se a carapuça serviu, use-a. E a carapuça é para mim, não é para ninguém. Se servir para alguém, a gente fica até feliz. Porque essas reflexões, elas são importantes para o nosso crescimento espiritual. Porque às vezes não basta só aquilo que a gente trazemos no íntimo da nossa mente. A gente precisa verbalizar, a gente precisa colocar para fora. É uma espécie de, que chamam na psicologia de catarse, você colocar para fora. Como existe aquelas terapias de grupo que as pessoas fazem, e as pessoas se reúnem, cada um vai lá, fala do seu problema, põe para fora aquilo. Então, quando a pessoa põe para fora aquilo, ela fica mais leve. Então, a gente estar fazendo essas reflexões aqui com os irmãos nesta noite é de fundamental importância para os irmãos, sim, mas principalmente para mim, que eu começo a refletir sobre tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu estou ouvindo. E que não basta ter conhecimento da doutrina espírita. Eu posso conhecer todas as obras da codificação espírita, eu posso conhecer todos os livros psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, por tantos irmãos de elevada evolução espiritual, mas posso saber decor e salteado que diz cada pergunta do livro dos Espíritos, a pergunta X, a resposta Y. E aí? Que modificação traz em mim? Paulo de Tarso, Paulo o apóstolo, o que ele dizia? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, toda a profecia, tudo aquilo que ele fala, que está naquela magnífica mensagem que todos já conhecem, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, nada vale. Então, o que vale realmente é a nossa transformação como indivíduos, como seres humanos, e tentarmos sermos melhores a cada dia, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o rico. Não significa que todo rico vai para uma situação dessa. Não. Como eu estava dizendo, o próprio pobre, Lázaro, né, que simbolizando a classe nesse sentido, se for um pobre com orgulho, que não respeita o seu semelhante, que não tem compaixão, que não tem amor ao próximo, está equivalente ao rico da parábola. É muito importante que a gente faça as considerações. Não é o estado financeiro de uma pessoa que diz se ela vai para uma região superior ou inferior após a sua vida. Nós temos que ter consciência que os nossos verdadeiros bens que nos acompanharão depois da nossa jornada terrena são dois: as nossas boas obras e o nosso conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais. Sempre busquem aprender qualquer coisa. Vai sempre servir ou para essa vida ou para uma próxima. O aprendizado é aquele tesouro que ninguém rouba, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói e que a ferrugem não consome. O conhecimento e as boas ações são as asas que nos dão condição da gente evoluir, subir, ter crescimento espiritual. Porque nós não viemos nessa terra, nós não viemos encarnados aqui para deleite, para passeios, para viagens, fazer turismo na terra. Nem dá para fazer turismo hoje em dia, né? Até isso é interessante que nesse momento a gente literalmente está nas mãos de Deus. Nós estamos literalmente nas mãos de Deus porque a gente não tem controle de nada. Ah, mas aqui a situação está diminuindo aqui, mas o que está acontecendo na Europa? Então, ou acha que o que acontece lá não pode acontecer aqui, se já aconteceu antes? Temos que manter os mesmos cuidados. E eu costumo dizer uma coisa muito importante também para as nossas reflexões. Do mesmo modo que eu falei da máscara, eu faço referência agora ao álcool gel e à higienização dos ambientes. Nós estamos falando de higienização física. A gente passa o álcool gel na mão, fazer a higienização do ambiente e tudo mais. Perfeito, corretamente, de acordo com o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. E é assim que devemos fazer. Estamos no mundo, estamos sujeitos às regras do mundo. Usarmos a máscara do jeito que recomenda. Ah, mas o outro não está usando, o outro é problema dele. Eu vou fazer minha parte. E é onde eu faço essa relação entre o álcool gel, a higienização e os cuidados de saúde. Dos nossos pensamentos. A higienização dos nossos pensamentos, do ponto de vista espiritual, é fundamental.
Nós temos que fazer a verdadeira higienização dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. E eu costumo dizer que se tem 3 lugares que a gente normalmente exaspera nas nossas atitudes, a gente pode colocar assim: é na ação que o fato se concretiza. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ele vai brigar com uma outra e vai às vias de fato, é na ação que o fato da briga aconteceu. Mas antes da briga não acontece de repente, pura e simplesmente uma pessoa chega lá e já vai dando murro no outro sem mais nem menos. Teve uma ação pretérita. Onde foi a ação pretérita? A fala. E antes da fala, da blasfêmia, do xingamento, que seja, aonde teve? No sentimento, no pensamento. Então, o nosso freio que a gente tem que colocar nas nossas ações é exatamente no nosso pensamento, que é lá que se originam todos os maus. Todos os maus originam nos nossos pensamentos. Então, vigiar os nossos pensamentos é fundamental. Eu encontrei hoje pela manhã uma conhecida nossa do Centro Espírita Consolador. E a gente estava comentando sobre a Dona Leia, e eu comentei com ela uma frase que a Dona Leia colocava muito pontualmente para cada um de nós, quando, nas últimas palestras que ela fazia, ela sempre dava esse recado importante. Não estejamos distraídos. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, cuidando dos nossos pensamentos. Então, estar atentos é fazer essa higienização dos nossos pensamentos, com o álcool gel da prece, com o álcool gel dos pensamentos elevados, e que quando vem um pensamento ruim, que a gente tenha a capacidade de modificar esse pensamento. Fazer uma mudança. Um pensamento persiste, sai daquele ambiente, vai para um outro lugar, põe uma música suave, entra em sintonia. Você vai pegar uma página de um livro, você não consegue ler, você não consegue fixar o pensamento. Busque a ajuda dos seus amigos espirituais, colocando uma música que te harmonize, que te eleve. Faça uma respiração. Tome um pouco de sol, caminhe em volta do quarteirão, para você sair daquela sintonia. E quando a gente muda a sintonia, a nossa energia flui melhor. Estarmos aqui encarnados num planeta de provas e expiação não é fácil. Mas nós já evoluímos. Vivíamos num planeta primitivo. E aí, como Jesus fala no Evangelho, lá havia prantos e ranger de dentes. Porque não temos nada desse conhecimento. Nesse planeta primitivo que vivíamos, eles não tinham eletricidade, passava frio, passava fome, N dificuldades, que já passamos por isso. Nós, que nem eu estava dizendo, nós não nascemos prontos, nós nascemos simples e ignorantes a caminho de uma evolução espiritual. Então, a grande transformação que nós temos que pensar nessa parábola do rico e do Lázaro é não ficarmos apegados às posses e lembrarmos das pessoas que passam mais dificuldades do que nós. Seja por meio de uma ajuda financeira, seja principalmente por uma ajuda não financeira, seja de uma palavra, de um consolo, de um carinho, e de tantas formas que nós podemos fazer para ajudar. Pensemos nisso, irmãos, pensemos nisso e vamos procurar colocar em prática a cada dia. Eu costumo dizer que a evolução não dá saltos. Da mesma forma que nós não vamos transformar da noite para o dia num planeta de provas e expiação, a nossa evolução também não. Nós estamos todos num processo lento e gradual de progresso. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a gente procure crescer. Tenhamos dentro de nós a vontade. Porque se eu não tiver vontade, nada vai resolver. Não, vou ficar assim, tá bom. Vou ficar assim, tá bom. Nós não regredimos, mas podemos estacionar. Então, é fundamental que a gente busque crescer do ponto de vista espiritual. E vejam a grandeza. Eu estava lembrando outro dia, estava a gente comentando sobre o exemplo maior de desprendimento espiritual que a gente possa ter, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes conseguiu atingir o mais alto grau da evolução dentro do nosso planeta Terra.
na condição de espírito. Em um determinado momento, foi falado a ele que ele iria habitar uma esfera superior. E ele, com tanto amor a nós, com tanto amor às criaturas, a cada um de nós, sofredores neste planeta ainda, de provas e expiação, ele rogou à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, de quem ele era devoto fiel, e pediu para permanecer junto a nós. E que bênção ter a oportunidade de ter um espírito desse valor, dessa grandeza, nos auxiliando. Seja no momento que fazemos o nosso evangelho no lar, que a gente coloca a nossa água para ser fluidificada, e a gente pede naquele momento que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa vir colocar ali naquela água o remédio, o lenitivo, o bálsamo para nos dar a consolação daqueles males que nos afligem. Não exatamente o Dr. Bezerra de Menezes vai vir naquele momento colocar fluidificar a sua água, mas ele tem toda uma equipe médica espiritual que nos ajuda e nos auxilia sempre que buscarmos e precisarmos do auxílio dele. Então, quando nós estivermos sofrendo qualquer situação, recorremos a esse divino amigo que está junto a nós, devoto de Maria, mãe de Jesus, pedindo a ele que possa tirar aquele sofrimento que está, às vezes, perdurando dentro de nós. E vamos também, irmãos, fazer a nossa parte, porque só vamos conseguir habitar esferas superiores quando realmente conseguirmos estar num estágio de evolução para atingir essa camada evolutiva. Senão, ainda iremos rastejar como seres rastejantes que ainda somos. Busquemos a cada dia crescer, progredir e evoluir na medida das nossas forças, sem esmorecer, colocando a vontade a serviço da nossa evolução espiritual e principalmente do nosso irmão menor que nós. Que os amigos espirituais da casa possam acalentar os corações dos irmãos que estão aqui junto conosco. Neste momento, só temos a agradecer imensamente por esta oportunidade, deste convite da casa, para fazermos juntos essas reflexões. E eu desejo uma noite de paz, de bênçãos e de muita luz a cada um, e que o nosso Divino Mestre possa proteger e abençoar os nossos melhores propósitos. Muita paz e muita luz a todos. Tá muda. Toda vez eu esqueço do microfone. Nós que agradecemos por essas palavras, por essa reflexão, por esse aprendizado, pelo chacoalhão, né, que a gente precisa às vezes. Não pode esquecer que ser espírita não é só chegar, ouvir a palestra e ficar por isso mesmo, né? Tem que ter uma atitude muito mais ativa, principalmente no que diz respeito à sua própria vida, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Não é Sim. apenas ouvir e achar que absorveu o conteúdo, entender, mas não colocar em prática, né? Infelizmente, a gente esquece disso às vezes, precisa de um chacoalhão, né? É verdade, é assim, Raíssa. O Aloysio, e a gente estava conversando antes, nos bastidores, né? E você estava me falando do projetinho que você tem no Instagram. Quer divulgar para o pessoal aqui também? Para quem tiver Instagram já conseguir acompanhar tanto lá quanto aqui? Sim. O Raíssa, é o seguinte, o pessoal dele conhece bastante a Carol de Oliveira, do canal Meninas Espíritas. A Carol é bastante conhecida. E eles começaram, logo no começo da pandemia, com um projeto chamado Home Office Espírita, e a gente acabou conhecendo uma enorme quantidade de jovens que a gente viu espalhado pelo Brasil, que a gente nem acredita. Jovens novos, assim, com uma cabeça que você fica impressionado com o conhecimento, com o envolvimento com a doutrina, com o evangelho. Ficamos realmente impressionados. E a Carol de Oliveira, eu já acompanhava ela faz tempo pelo canal Meninos Espíritas, e um certo dia ela começou, eu vi que ela participou do Home Office, e eu comecei a acompanhar também. A partir daí começaram a surgir vários jovens trazendo conteúdo espírita no Instagram. Eu não me era muito dado às redes sociais, eu tinha o meu canal no YouTube, que eu ainda tenho, né, que é Aloysio Sônego, onde eu coloco as minhas palestras, algumas reflexões, inclusive nós divulgamos agora recentemente
que nós fizemos a compilação de mais de 20 palestras do Jerônimo Mendonça, quando ele vinha para Araraquara nos anos de 86 a 89, um trabalho que contou com a colaboração do nosso querido Roberto Carioca, que foi quem fez as gravações da época, em fitas cassetes, e depois de 34 anos, o Ariovaldo, do Eurípides Barçanufo, ele pegou essas fitas cassete, passou para uma pessoa que fez a conversão delas para mídia de MP3, e depois o Vitor, meu filho, e mais a namorada dele, que deu uma força, editaram para MP4. O Vitor adicionou imagens, para que não ficasse uma fita que era só de palestra gravada. Ele fez edição de imagem e nós disponibilizamos, tanto no meu canal do YouTube, Aloysio Sônego, como também do canal do Aprendiz do Evangelho, mais de 20 palestras, que a gente fala assim, inéditas de Jerônimo Mendonça, porque só o Roberto que tinha essas palestras. E palestras que eu falo assim, algumas delas eu cheguei a assistir presencialmente. Mas eu falo, eu preciso reouvi-las, porque, fala, poxa, mas uma palestra de 34 anos? Sim, de 34 anos, mas atualíssima, porque o Jerônimo usava os preceitos do próprio Evangelho. As pessoas iam para o centro, abria-se o Evangelho ao acaso, e ele fazia a palestra em cima do Evangelho. Então eu recomendo aqueles que conhecem ou conheceram Jerônimo, ou que querem conhecer um pouco mais da história dele, mais de 20 palestras disponíveis lá, pode ouvir, pode compartilhar, pode disponibilizar, pode baixar, é de livre domínio, não é patrimônio meu, nem do Ariovaldo, nem do Roberto, nem de ninguém, é patrimônio de Jesus. E aí a gente fez também, aí eu fiquei empolgado, eu comecei a fazer, tive uma intuição de começar a fazer, que a gente usa bastante o Minuto de Sabedoria para fazer o Evangelho no Lar. Eu tive a intuição de fazer uma leitura do Minuto de Sabedoria a cada dia. Então eu comecei a postar, todo dia às 8 da manhã sai uma mensagem no meu canal do YouTube, uma mensagem nova do Minuto de Sabedoria. Nós já estamos, se não me engano, na 87, são 287, salvo engano, ainda tem mais 200 pela frente, mas todo dia sai uma mensagem nova. E aí surgiu a ideia de ver os jovens fazendo esse trabalho nas redes sociais, tudo mais, no Instagram. Eu me aventurei e falei, eu comecei, aí criei um canal, um perfil, desculpa, no Instagram é perfil. Eu criei um perfil com o mesmo meu nome. Então, perfil aloysio.sônego, é onde eu tenho feito, agora, desde uns 15 dias atrás, um chamado Desafio dos 21 Dias. Por quê? Esse desafio começou com a Carol, que ela não estava conseguindo se organizar em termos de sono, de horário para acordar. Então, uma pessoa que deu uma orientação para ela falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai se desafiar publicamente na internet, que você vai fazer esse desafio durante 21 dias. 7h15 da manhã você começa o seu desafio pelo Instagram. E ela começou a fazer, e aí começou uma série de desafios. Ela fazendo dela, desafiava um outro, que desafiava um outro, e hoje nós temos cerca de 8 a 10 jovens na internet, eu me incluo também entre os jovens há mais tempo, que embarcou nesse desafio. Então, todo dia, às 5h30 da tarde, pelo meu perfil do Instagram, aloysio.sônego, eu estou fazendo reflexões ao cair da tarde, que é baseado nesse livro aqui, Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. Eu escolhi 21 mensagens que eu escolhi ao acaso, e eu faço alguma reflexão sobre ela. E esse desafio dos 21 dias termina agora no domingo. Nesse domingo, inclusive, nós vamos ter um convidado especial, que eu não vou divulgar o nome, para criar um pouquinho de suspense. No último dia desse desafio, eu vou ter um convidado especial que vai participar comigo, de um tema também que a gente vai estar conversando. É 15, 20 minutos, mais ou menos, que a gente faz de reflexões. E a partir da segunda-feira, eu já vou entrar por um outro perfil, que eu quis desassociar um pouco o meu nome desse projeto, porque não é o meu nome, não sou eu sou só um mero instrumento para estar levando essa mensagem. Então, eu criei, como eu estava fazendo o projeto que chama Reflexões ao Cair da Tarde, eu criei um outro perfil chamado Reflexões da Tarde, @Aloysio. Por enquanto, ainda vou manter o Aloysio para deixar associado, mas depois eu quero me desassociar, não a minha figura, a minha pessoa. Não sou eu ali, né? Eu sou um mero instrumento. E nesse perfil, @Reflexões da Tarde, @Aloysio, eu vou começar a postar
tanto os Minutos de Sabedoria, que eu dei o nome de Sabedoria dos Minutos, como o novo projeto que vai ser Refletindo com Chico Xavier. Então, a partir da segunda-feira, dia 9, às 5h30 da tarde, pelo perfil @reflexõesdatarde.aloysio, nós vamos estar fazendo as reflexões Refletindo com Chico Xavier. Como que vai ser? Eu vou pegar uma mensagem, dessa que a gente recebe no centro, psicografada pelo Chico, mensagem de Emmanuel, André Luiz, Meimei, irmã Sheila, todas elas que a gente, essas mensagens que a gente conhece. E nós vamos conversar com alguns, ora eu sozinho, ora com algum convidado. E é interessante porque a ideia é a gente preencher as redes sociais com conteúdo espírita. Se a gente conseguir, desde as primeiras horas da manhã até o fim do dia, até o fim da noite, que nós temos um companheiro lá que faz às 10 da noite essas reflexões também, você não significa que você vai passar as 24 horas do dia acompanhando uma live, uma preleção, não. Mas se você está com tempo livre, entra ali no Instagram, tem alguém falando, vamos ver o que essa pessoa está falando. Às vezes a pessoa vai falar exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. E eu falo uma coisa, faz um bem danado para você, por isso que eu estou até te convidando para você entrar nesse projeto aí. Com certeza. Vou começar nos bastidores, só assistindo, né? Mas com certeza, é um projeto muito legal e eu acredito Assiste, participa também, porque você pode interagir. O gostoso dessas lives que a gente faz é a interação. Então você está falando ali, mas você está vendo a pessoa falando, você interage com ela. E sempre comentários oportunos em cima daquilo que está sendo falado. Isso que é bom. Então enriquece. Essa troca, né? Que realmente para aproximar, principalmente nessa fase que a gente tem essa facilidade de aproximar pessoas tão distantes, mesmo que dentro da mesma cidade, ou às vezes até em outros estados, né? A gente consegue aproximar com muito mais facilidade. E a troca de conhecimento também facilita muito a gente estar nesse momento virtual, mesmo que forçado, mas a gente tem que saber tirar algo bom disso, né? Olha, eu conheci gente do Rio Grande do Sul, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Minas, bom, Minas já conheço um monte de gente, mas de Minas, de Macapá, de Aracaju, de Manaus. É muito conhecimento, né? E a gente consegue... E você fica impressionado, porque o conhecimento desses jovens, você não acredita. É uma outra visão. O que a gente fala assim, a gente fica engatinhando. E eu dou o maior apoio para eles, sabe? Eu vou sempre estimulando, vamos lá, gente, vamos participar. É uma coisa fantástica, é muito envolvente, é gostoso e gratificante. Que bom, né? Então, realmente, eu acho que ajuda muito o que você estava falando de manter sempre assim, a qualquer hora do dia a gente ter acesso a esse conhecimento, né? Ligar o computador, cada hora que a gente pega o celular ter acesso a isso, ajuda muito no que você falou durante a palestra, né? De a gente mudar os nossos pensamentos, que às vezes é num momento ali que a gente está dando uma brechinha, a vibração está caindo, vê uma coisa que lembra a gente, não posso deixar, né? Deixa eu reforçar aqui, deixa eu vigiar, né? Deixa eu orar e vigiar. Então, realmente, eu acho que é muito válido isso, né? E principalmente está no nosso celular, que é o que está na nossa mão o tempo todo, em todo lugar que a gente está, né? É isso mesmo, porque está na mão o tempo todo. Aquilo que eu falei, você não vai ficar 24 horas por dia ouvindo palestra, ouvindo uma live e tudo mais. Mas der um momento de folga, tá ali almoçando, põe o celular para tocar e vamos ouvir o que alguém está falando, né? Vamos participar, ouvir, se interagir, conhecer, né? Exatamente, está sempre ligado com esse assunto, né? Que realmente que circunda o nosso dia inteiro, né? Então é bom a gente estar sempre próximo desse tipo de conteúdo, né? Alguma coisa que vai trazer alguma coisa boa, né? Algum aprendizado para a nossa vida. É isso aí. Então tá ótimo, mais uma vez eu agradeço pelas palavras, pela presença, as portas do centro estão sempre abertas, agora também a linha aqui, né, virtual também está sempre aberta, fique à vontade para retornar aqui, e aí assim que você divulgar, já vou começar a seguir também para a gente ir compartilhando cada vez mais conhecimento. Tá ótimo, obrigado. Eu que agradeço, então agora vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, pela palestra, pelas palavras, que todo mundo que ouviu isso, de alguma forma impactou, percebeu que isso teve algum peso na sua vida, algum valor na sua vida, que a gente saiba levar isso de uma forma prática também para o nosso dia a dia.
Então, assim, agradecemos a Deus, a espiritualidade que preparou esse ambiente para a gente, e mais essa noite na presença de Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Tchau, tchau.